Muito bem, Portal Pala News está aqui hoje aqui na Delegacia de Polícia de Pedro II para conversar com o doutor André Moreno, que é o delegado titular aqui da Delegacia aqui de Pedro II, para falar a respeito do cumprimento da lei que limita o máximo de decibéis para qualquer tipo de atividade sonora. Doutor André Moreno, é um prazer, muito bom dia. Bom dia para a audiência também. E realmente a gente está fazendo esse trabalho aí desde o ano passado. A gente tem recebido uma resposta muito positiva da população, dos comerciantes também. Eles têm revelado para a gente que realmente está melhorando a situação para eles. Aquela balbúrdia, aquela poluição sonora, por muitas vezes atrapalha, incomoda, atrapalha senhoras de idade, atrapalha pessoas que tentam estudar. Então a gente recebeu um feedback muito positivo dessa atuação. Infelizmente, porque a gente não gosta de fazer isso, mas é o nosso trabalho, a gente já passou por pelo menos 2 descumprimentos e duas apreensões que resultaram em termo circunstancial de ocorrência. Qual é a penalidade, doutor André, diante de uma situação dessa, quando a pessoa é pego em flagrante, desrespeitando, no caso aí, essa lei que limita a quantidade de som, né, através dos decibelímetros, ao valor máximo de 60 decibéis? Bom, tem 2 respostas para isso. Na verdade, tem a legislação prevê no âmbito de contravenção penal, que não é crime, perturbação do sossego e da ordem. E daí, a partir disso, seria uma pena pequena, diminuta, e em flagrante a pessoa responderia um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, seria liberado e o som apreendido. Agora, já pela legislação ambiental, e agora me falta a memória aqui, exatamente o artigo, eu não me recordo o número do artigo, mas o artigo prevê poluição sonora. Daí, esse sim seja prisão em flagrante, além da apreensão, ou seja, da prisão na mesma hora. Então, a gente pede que as pessoas realmente se atentem a esses detalhes, que as pessoas cumpram, as pessoas sabem. Tem aquela velha regra do bom senso, as pessoas sabem que a partir do momento que elas começam a perturbar outras pessoas, elas estão fazendo algo de errado. E a legislação penal, nosso ordenamento jurídico, pune isso com esses 2 artigos. Então a gente ressalta que a gente está fazendo o nosso trabalho, que a gente tem recebido bastante agradecimento nesse sentido, a população está do nosso lado e a gente vai fazer cumprir a lei. Então a gente pede respeito realmente às leis. Inclusive, antes de ser colocada essa lei em prática, antes dessa lei ser executada, o doutor André Moreno chamou todo mundo aqui, os proprietários de carros de som, também aquelas pessoas que trabalham e que se utilizam de som. Inclusive também essa lei vale para qualquer tipo de ruído que tenha, de certa forma, uma extrapolação acima de 60 decibéis. Para que esses que estiveram aqui, reunidos aqui com o doutor André, pudessem entender e não cometer, e não desrespeitar essa limitação. Mas, infelizmente, algumas pessoas já acostumadas com a questão de dizer assim, não, a lei é feita, mas não é cumprida. E, às vezes, termina se dando mal, né, doutor André? Com certeza. As pessoas, a gente chamou para conversar, deixou claro que a gente ia aprender som, não ia devolver. Algumas pessoas realmente... As 2 pessoas, inclusive, que foram trazidas para a delegacia não participaram da reunião. Então a gente já percebe que as pessoas que vieram aqui, no geral, têm o intuito de respeitar a lei. A gente teve uma resposta positiva também dos donos de carro de som, donos de paredão de som. Eles mesmos mostraram que realmente estava havendo abuso, estavam extrapolando. Mas a partir de agora, eu acho que eles estão vendo na prática que realmente a gente vai tomar as medidas cabíveis. Doutor André Moreno, o senhor como delegado de polícia, membro da Polícia Civil, tem feito um trabalho, por sinal, bastante elogiado, bastante respeitado pela população. A população tem se manifestado a respeito desse trabalho que o senhor tem feito em parceria, né, com a Polícia Militar e também com os guardas civis. Inclusive, esse trabalho em parceria, esse trabalho tem se resultado em algumas apreensões, por sinal, de quantidade de drogas
E eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Essa quantidade de drogas tem aumentado a apreensão aqui em Pedro II. Isso se deve a esse trabalho ou é porque está aumentando mesmo o consumo e, acima de tudo, o tráfico desses entorpecentes? Olha, eu vou ser honesto com o senhor, eu acho que está aumentando de fato, mas a apreensão, em termos de apreensão, não. Sempre houve, desde muito tempo já entrou o tráfico de drogas na cidade de Pedro II. A gente já vem tentando combater isso há muito tempo. É óbvio que tem aumentado. Quanto mais desenvolve a cidade, é normal que problemas de cidades maiores realmente cheguem até aqui. Então, o tráfico de drogas é um desses problemas. Então, a gente tem combatido. A gente fez uma apreensão importante esses dias, uma apreensão de cerca de 250 gramas de cocaína, um tipo de droga que não é comumente apreendido nas nossas operações, o que liga o nosso alerta, porque se tem esse tipo de droga, está tendo esse tipo de demanda na cidade. Então a gente a partir de agora começa a investigar mais ainda, ampliar os alvos, ampliar as investigações e vamos tentar dar o combate correto para esse tipo de situação. A gente, às vezes, ouve o senhor falar em relação à questão do efetivo, muito reduzido, muito pouco, mas nem com isso, né, o senhor tem realmente, digamos assim, tem tido uma falta de interesse de procurar combater esse crime. Há uma possibilidade desse efetivo, doutor André Moreno, aumentar nesse ano de 2022? Com certeza. Vai ter o ingresso aí de novos policiais civis, agentes, não delegados. Parece que está tendo tá para sair um concurso de escrivão também, concurso de área administrativa. Mas a gente precisa muito do apoio dos representantes do povo para realmente pressionarem e pedirem, porque a cidade demanda realmente um efetivo muito maior do que tem. Não é um pouco maior, é muito maior do que tem. Talvez o dobro ou o triplo de policiais que temos. De fato, como o senhor mesmo constatou, a gente faz um trabalho mesmo com pouquíssima gente, que é fruto de obstinação mesmo. A gente muitas vezes não faz o trabalho, não é que a gente não faz o trabalho com o ideal, a gente faz o trabalho abaixo do mínimo às vezes. Então, nem todo policial é obrigado a fazer, ter esse tipo de postura, de ser extremamente corajoso, ser extremamente... Cada um tem um tipo de perfil diferente, então a gente sofre bastante, que muitas vezes a gente deixa de fazer a operação porque a gente não tem gente suficiente. Então, se a gente tivesse mais gente aqui, com certeza o resultado ia ser muito melhor, porque a gente realmente está no nível de produção máxima que a gente pode. Seria interessante também, doutor André Moreno, dar uma melhorada na estruturação aqui da delegacia, não é? Ah, com certeza. A gente também, para quem não conhece a estrutura da delegacia, ela também é insalubre, exatamente. E assim, o próprio Ministério Público já reconheceu isso e já se chegou a pedir a interdição da delegacia. Então, realmente, a gente trabalha, é o que eu estou dizendo para vocês, a gente trabalha abaixo do mínimo. Então, a gente tem realmente muita obstinação, muita garra e muita coragem de estar fazendo esse trabalho aqui, porque realmente a gente não tem estrutura para isso. Bom, a gente agradece o doutor André Moreno, delegado de polícia aqui de Pedro II, e parabenizá-lo, ele e toda a sua equipe, por esse brilhante trabalho que vem se resultando nessas apreensões, vem colocando a nossa cidade em ordem, vem fazendo, portanto, que a nossa população tenha tranquilidade, principalmente aí evitando essa poluição sonora com a limitação desses decibéis em 60 decibéis, você não pode extrapolar. Extrapolou, caso seja denunciado, meu amigo, aí é complicado porque você perde o som e ainda mais responde um TCO, aí tem a questão do advogado, tem as custas e por aí vai. Doutor André Moreno, o portal Opala News agradece mais uma vez a sua receptividade para com a nossa reportagem. Eu que agradeço, parabenizar aí pelo trabalho, pela atenção e agradeço também a audiência de vocês. Obrigado, doutor André Moreno. Ednardo Pinto, aqui da Delegacia de Polícia de Pedro II, para o portal Opala News.